Boa noite. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Jesus estava junto aos seus familiares e amigos e havia muita conversa na casa. E as conversas eram esma. Jesus abriu a Escritura e ali ele fez o primeiro evangelho no lar. E trazendo essa força para que naquele lar ele fosse o refrigério de Deus. Para superar as nossas dificuldades em família, a gente precisa caminhar com os ensinamentos do Cristo. E esses ensinamentos, eles não podem ficar no evangelho fechado. Ele precisa ser vivenciado. E vivenciado em família, quando a gente vem do plano espiritual, a gente já vem com planejamento. E esse planejamento é aquilo que vai nos dar base para o fortalecimento na nossa família. E para isso, nós precisamos exercitar diariamente a nossa convivência. E às vezes, esse conviver, ele é trágico, ele é odioso, ele é difícil, porque nós vamos estar, segundo Emmanuel, num laboratório divino, porque nós somos criaturas de Deus. Estamos nesse laboratório divino, nos exercitando nessa mistura de pessoas que são nos dados para que a gente possa caminhar com ela nesse planejamento divino que muitas vezes nós solicitamos para estar ali com aquelas pessoas. É fácil? Muitas vezes não. Mais difícil? Não. E aí eu trago para vocês, quando eu estava estudando o tema, eu lembrei muito de um momento que eu vivenciei, antes de entrar mesmo em todo esse processo que a gente vai falar hoje. Eu fui convidada, eu trabalho com abuso, exploração e tráfico de pessoas. E eu fui convidada para, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fazermos uma intervenção no município. E eu fui, junto com a minha equipe. E no primeiro local que nós paramos, que parecia um bar, tinha 3 meninas de 13, 14 e 15 anos. E aí, as meninas, feito toda aquela intervenção policial, entra a gente na parte social. E as 3 meninas, nesse alvoroço todo, nesse caldeirado de arma, de outra coisa, as meninas correm para os braços dos aliciadores. E fico ali naquela coisa aí, vamos telefonar para a família. Telefona para a família, coloca ao vivo ali, para que ela pudesse, número errado, até que uma delas deu o número certo que era para telefonar, que era uma menina de Manaus, pequena, franzina, que estava lá. Ao telefonar, a gente conseguiu falar com a mãe. Qual foi a resposta da mãe? Quando ela disse, mãe, aí o policial, deixa eu falar com a sua mãe. A mãe já foi, onde é que você está? E aqueles palavrões, aquela forma de... E eu estava bem próximo dela. E aí eu imaginei as escrituras de Jesus, quando ele falou daquele filho pródigo,
que chega na casa e o pai abraça porque ele está voltando. O que a mãe respondeu do outro lado? Fica aí mesmo, não volta para cá. E aí o policial teve que fazer a intervenção e até que eu também tive que falar com ela. Aí a gente começa, quando eu comecei a estudar, que lar, que cultura teve essa menina, que amor, que construção foi realizada com essa criatura que lá estava. Porque fazia um ano que ela não estava, que ela não falava com essa mãe. E aí a gente começa, né? A gente que já estava nesse encontro de estudo que a gente está tendo na família, passando informação nessa construção que o Espiritismo tem, dessa questão de olhar, de você trabalhar as questões que estão em você. Que volta vai ter essa menina para casa? Como ela vai ser recebida nesse lar? Qual a superação dessa convivência que ela tem na família? De que modo essa menina foi construída? Qual foi a atenção que ela teve? Será que ela foi ouvida? Porque escutar é uma coisa. Porque, segundo, aí eu vou falar para vocês como bióloga, que desde o início, quando uma criança é gerada, e o Espiritismo nos fala isso, a mãe já tem que o quê? Trabalhar, principalmente se essa gestação vem com muita dificuldade. Então, essa mãe tem que trabalhar música, conversar com essa criatura que está em desenvolvimento dentro de você. Então, o seu olhar é a partir daí que começa a construção e a educação de uma criança. Não é fora, quando já a criança já está. É desde do ventre que essa criança ela tem que ser amada, respeitada e tendo toda a atenção para com ela. Toda. E aí, muitas negligências por parte da família. Olha a negligência dessa mãe. Um ano, a menina de 14 anos, fora de casa. E quando ela fala com a mãe nem a escuta. E eu lembro que na mesma hora, o que foi que ela fez? Ela correu para o braço dos aliciadores. Se deitou no braço da aliciadora e chorou. E a aliciadora, ela tinha os cabelos compridos, começou o quê? E eu posso dizer para vocês, foi o lugar mais insalubre que eu já entrei. Sujo, paredes cheias de mofo, e elas todas felizes, porque aquela mulher e aquele homem, eles davam o quê? Atenção. Eles faziam o quê? Ouviam os seus sentimentos. Ela falava, depois ela conversou comigo, falava, aquela mulher ouvia todo o sofrimento que ela já passou. Então, ela tinha o quê? Naquela casa horrorosa, com aquelas pessoas feiosas, ela tinha o quê? Atenção. Que ela não tinha em casa. E aí, não existia, ela tinha uma gratidão. Quando elas chegaram lá na delegacia, que eles foram autuados e foram presos, essas meninas choravam e pediam perdão àqueles agenciadores.
a minha, né, a equipe que estava comigo, e os policiais, tanto federais quanto do Estado, os PMs, ficaram horrorizados. Mas a gente sabe que trabalha com a relação humana, sabe que a atenção, quando uma pessoa está ali tendo uma atenção, sendo respeitada naquilo que ela está, tendo a gratidão, ela vai ter o quê? Gratidão por essa pessoa. E aí, elas tinham disciplina lá dentro. Elas tinham hora para levantar, hora para fazer isso, coisa que essa menina, ela dizia, eu não tinha isso em casa, minha mãe nunca me ensinou isso. E tinham tolerância. Aquelas duas pessoas que lá estavam toleravam seus erros e também davam amor, partilhavam com ela, sabiam que elas tinham limitações, sabiam que elas tinham erros, perdoavam quando elas saíam sem permissão deles, sabiam que tinha potencialidades e tinham por eles uma amizade. Ali, ela dizia que tinha uma família. E aí, o que precisa para nós? Fortalecer as nossas famílias e fazer com que elas... Porque se a gente não der o devido valor para os nossos, vêm os de fora e fazem isso por nós. Os agenciadores de drogas, os agenciadores de crianças, os agenciadores de mulheres. Existe isso aqui nessa terra, aqui nesse estado, aqui nesse município, nos municípios todos. E aí a gente precisa fazer com que a nossa família, ela tenha o quê? Uma base fortalecida nessas potencialidades que eu trouxe para vocês. Mas para mim fazer isso na minha casa, o que eu preciso? Ouvir os meus. Porque quando eu ouço de verdade aqueles que estão comigo na minha caminhada, e aí se eu for fazer isso, se eu for caminhar com os meus meninos, eu tenho que ter algumas atitudes. Eu não pode ser de cima para baixo, como era no meu tempo, acho que no tempo de alguns aqui. Vamos falar para que as nossas crianças, para que o nosso marido, para que a nossa esposa saiba ouvir aquilo que está em nosso coração. E aí quando eu for ouvir, eu tenho que esvaziar toda a dor, todo o sofrimento, toda a raiva, todo o ódio, para que o meu diálogo ele seja fortalecido na paz. Porque quando eu esvazio, eu sei escutar. Quando eu esvazio meus sentimentos, eu sei o que o outro está falando. Porque aí eu vou saber ouvir. E isso vai fazer parte do diálogo. Então, conviver, segundo Emmanuel, é uma arte. Dá trabalho fazer uma arte, né? Qualquer coisa que eu vou fazer, dá trabalho se for uma arte. Né? A gente aqui tem pessoas que fazem umas artes maravilhosas e às vezes passa a noite quando tem alguma coisa que dá trabalho. Quando eu vou construir pessoas, quando eu estou numa relação com as pessoas, e se elas são diferentes daquilo que eu penso, eu preciso trabalhar para que eu possa caminhar com ela. Aquilo que Jesus disse, né? Através do perdão. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão,
né? E aí eu vou oferecer o meu outro lado. O outro lado não é o outro lado do rosto, aquilo que eu falei na minha última palestra aqui. Então, o outro lado é o lado de dentro para fora, que é deixar com que aquilo que me irritava, aquilo que me doía, aquilo que me maltratava, vai ficar para trás. Quantas pessoas na nossa família a gente deixou de falar há muito tempo? E isso não pode acontecer, porque o que eu estou com ele na caminhada. Jesus disse, caminha 1.000, mais 1.000, mais 2.000 passos. E isso é superar as dificuldades que nós temos. Se tu tem alguma coisa contra ele, tira a tua capa. Se precisar, tira a tua roupa. Mas fica bem, mesmo que aquela pessoa seja chata. Se aquela pessoa te maltrata. Então, conviver é uma ciência. E essa ciência é uma ciência do comportamento que ela é aprendida. Cada dia que a gente vai caminhando, a gente aprende com o outro. Se a gente o quê? Se abre para ele. E a convivência social, a gente não veio para ficar isolado nessa terra. A gente veio para ser, desde pequeno, a gente já nasce com o nosso pai, nossa mãe, eu só com a mãe, eu só com a avó. Quando a gente já nasce com alguém. Essa é a convivência social. E com isso nós vamos o quê? Fazendo ao longo do tempo os nossos amigos e também, às vezes, os nossos inimigos. Mas para esses a gente precisa aprender a lidar com eles. Como disse Jesus, perdoar sempre. Cada criatura é um universo de experiência. Está faltando um acento aí. Em base de seu estágio evolutivo, de possibilidade, de crescimento que se torna possível. Então, conviver-se torna possível quando eu dou oportunidade para que aquele outro possa conviver comigo, por mais difícil que ele seja. Então, Emmanuel vai nos falar o seguinte no livro Família. A família é o berço do amor, da compreensão e do afeto. Aí chegaram com o Divaldo, ele disse, Divaldo, eu não sei porque nasci nessa família. Eu não pertenço a essa família. Essa família é muito diferente de mim. Aí o que ele disse? Você, quando veio para cá, você implorou para estar nessa família. Implorou, você não pediu, você implorou. E muitas vezes nós fazemos isso. E pelo véu do esquecimento, que a oportunidade da reencarnação nos dá, a gente não quer conviver com aquelas pessoas que nos dão trabalho, fazem com que a gente se exercite mais um pouquinho no nosso amor, tolerância que a gente tenha mais. Então, assim vai. É na família que aprendemos a ir além das nossas necessidades. É na família que nós estamos para a gente encontrar outras pessoas e nós partilhamos as nossas vidas com elas. Por isso, é tão importante conviver em família. É por isso que as famílias são tão importantes, porque nós somos o quê? Estamos aonde? No plano de Deus. Não podemos, como espíritas que somos, perder essa oportunidade que nós estamos aqui. Não podemos. Diz Emmanuel que essa oportunidade que a gente está vivendo é a melhor que nós já passamos. E olha que nós não somos boas coisas ainda. Precisamos melhorar muito ainda. Então, conviver e rever as nossas necessidades é importante. Lá no livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira, que eu indico para todos vocês, é um livro belíssimo, que nos retrata, que nos traz tanta informação. Ele fala que na família corporal
o grupo de famílias vinculado aos nossos enganos amplos e às nossas virtudes parcas, pequenas, encontramos os ensejos de aprender. E é na convivência diária as disciplinas capazes de nos reaparelhar para o exercício da paz. Então, é através desse exercício diário que a gente se aparelha de amor, de tolerância, de ser benigno, né? De ser gentil. É difícil a gente ser gentil para quem está sempre nos fazendo sofrer. Tem uma amiga que ela disse que o filho dela é aquele que fica assim, ó, que ela não pode errar, que ela não pode falhar, que ela não pode dizer nada que não seja qualquer coisa errada, que ela fale na mesa do almoço, num passeio. Para ele, é como se fosse um verbo para ele expandir, rir, fazer chacota da mãe. E ela sempre me procura, todas as vezes que dói bastante. Aí eu disse, firme, minha amiga, prece para você, para sua família e para esse filho. E amor. Mostre para ele o outro lado da moeda. Mostre para ele o que, de verdade, o quanto dói em você quando ele faz qualquer gracinha. Trabalhe esse outro lado. Trabalhe o lado do amor. Traga ele para perto. Vai fazer qualquer coisa na rua, leve ele junto com você. Por mais que ele esteja gravando qualquer coisa que você esteja fazendo. Mas mostre para ele o poder do amor que você tem em relação a ele. Então, nesse livro, eu recomendo para vocês. E ele fala também lá da relação de pais e filhos. Então, a gente deve sempre ter relações saudáveis entre pais e filhos. É essencial dentro do ambiente familiar. A preocupação maior dos pais deve ser desenvolver relações de amizade com seus filhos, de tornarem-se amigos e, com isso, despertar admiração entre ambos. Pais que despertam encantamento em seus filhos conseguem estabelecer relação de respeito e deixam marcas eternas em seu ser. E aí, já que eu estou sem relógio, tá? 5 minutos? É mesmo? Não, vai ser na hora. Então, é essa relação entre pais e filhos que a gente deve procurar, né, sempre trabalhar, procurando trazer estímulo para os nossos filhos. Hoje, nossos meninos são meninos do quarto. Os meninos, hoje, eles viajam no mundo através do quê? Da internet. E posso dizer para vocês, quantas famílias nós estamos atendendo doentes por causa da internet, dos jogos, de onde os meninos e as meninas estão sendo exploradas dentro dos jogos. Pais, cuidado. Cuidado. A senha, você tem que ter o quê? A senha do menino. Ele não tem idade ainda de ter uma senha só para ele. Então, cuidado. Hoje, os meninos estão sendo aliciados pelo telefone. E aí a gente chama a atenção. Tire seus filhos do quarto. Precisa ficar no quarto? Tudo bem, tem a hora de ficar lá. Tirem eles do quarto. Tragam eles para a relação, para estar junto com vocês.
para participar de atividade social com vocês. E dê a eles trabalho, que é na casa, desde pequeno, que eles aprendem a trabalhar. Quando forem trabalhar, não seja um menino, um homem preguiçoso, um homem que não sabe obedecer ordens, um homem que não interage com aqueles que estão com ele no trabalho. É importante, desde pequeno, que ele tenha uma atividade dentro de casa. Isso aí vai desenvolver relações saudáveis para ele. Raul Teixeira, nesse livro, ele fala uma coisa interessante. Diz que ele foi jantar numa casa, e aí, de um amigos, e aí nessa casa, umas 12 vezes, o dono da casa falou assim: eu sou a cabeça dessa casa. E a esposa estava lá, servindo as coisas, servindo, trazia. Aí ela foi, tirou o avental, sentou e disse: eu sei que você é a cabeça da casa, mas eu sou o quê? O pescoço. Porque para você olhar para onde você quiser, você vai precisar do pescoço, e eu sou o pescoço. Essa é a relação. Ninguém está separado um do outro. As relações são conjuntas. Eu recebi uma mensagem que foi o seguinte, que o homem é igual ao sol. Se você perguntar dele qual é o suco que ele gosta, se ele disser que é abacaxi, ele vai... Daqui a 20 anos você pergunta, ele vai dizer o quê? Que é abacaxi. Mas a mulher é como a lua. Ela vai dizer para o sol, sol, hoje eu estou com uma vontade de tomar um sorvete de maracujá. Mas só que é muito tarde. O sol vai atrás, mas já está tudo fechado. E no outro dia, ele traz o pote de maracujá. E aí ele vai dizer o quê? Ela vai olhar para ele e vai dizer assim: não, hoje não tinha de morango lá, não, porque ela já mudou de fase. Então, hoje, né, como São João diz, cobitai bem com as suas mulheres, porque através desse amor é fácil, mas do entendê-las vai precisar de um processo. Às vezes você casa, é aquele amor, de repente, não há diálogo, você não sabe ouvir, e aí as coisas que eram amorosas começam a desaparecer. Para essa partilha, para esse entendimento, as criaturas têm que se entrelaçar. E esse olhar para as suas potencialidades tem que ser o quê? Infinito. Não olhando só as limitações, mas fazendo com que essa potencialidade ela flua no seu modo de viver e conviver com aquele outro. E aí Paulo nos fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, tenha fé, cultive o amor dentro do seu lar, veja, né, tenha perdão sempre, né, mostre aquilo que Jesus nos ensinou, de fora para dentro, sempre com um olhar fraterno, porque o perdão é a limpeza da alma, a faxina da mente, a euforia, a libertação do nosso coração. Então, quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece, física, emocionalmente e espiritualmente. Infelizmente, quantas famílias adoecidas por falta de perdão.
quantas separações. Quantos filhos que se tornaram rebeldes porque não foram perdoados pelos seus pais. Então, família é o quê? Família é doação, família é amor, família é afeto, família é união, amizade, respeito, principalmente agora a cooperação. Porque os arranjos familiares não são parecidos com os nossos no passado. Hoje as nossas famílias, elas são diferenciadas. Eu fui na casa de uma amiga que ela disse, venha ver a minha família. Era um gato. Ela partilhava o amor com o gato, então era a família dela. Então as famílias hoje, elas se encontram o quê? Diferenciada. Por isso que eles falam que hoje a família é de um jeito e de qualquer jeito. Mas para isso, ela precisa, nesse pleno século, onde o mal está prevalecendo sobre o bem, principalmente nas famílias sendo destruídas por causa de não ter respeito, amor, fraternidade, benevolência. Vamos trabalhar com as nossas famílias e com as famílias que estão à nossa volta, porque o filho do outro também é meu filho. E aí a gente gostaria de terminar com a frase que a luta em família é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores? Como seremos benfeitores? Como seremos amorosos de 100 ou 1000 pessoas se não aprendemos a servir 5 criaturas ou 10 que está sobre a nossa responsabilidade, às vezes 1, 2, com meu marido e meu filho. E a gente não consegue amar, ser fraterno, ser amoroso, ser gentil. Vamos acordar e vamos fazer com que esse cadinho do nosso lar se reflita na humanidade, porque nós estamos interligados com bem e com mal. E para isso precisamos nos fortalecer, para que a gente possa fazer com que o nosso planeta seja um planeta regenerado. Que Deus, que Jesus, que é o nosso grande mestre, possa nos envolver sempre para a nossa caminhada aqui na Terra. Muito grata, grata a casa.